Olá pessoal, e vamos nos atualizar sobre as últimas novidades do mundo BTS ARMY. E lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho e bora lá! E vamos começar falando a respeito da Big Hit Music ter confirmado que o Jin lançará seu álbum solo no segundo semestre desse ano. Ainda não foi divulgada nenhuma data específica, então a gente tem que ficar de olho. E o Taeyang ganhou o prêmio Trend of the Year K-Pop Solo de julho no Korea Grand Music Award 2024. Lembrando que o Taeyang já ganhou 3 troféus por suas 3 vitórias consecutivas nos meses de maio, junho e julho. E parabéns ao nosso Tae. E o álbum Muse do Jimin recebeu o certificado Reage Gold com mais de 100 mil cópias físicas vendidas no Japão até o mês de julho. É o segundo álbum solo consecutivo do Jimin a atingir esse feito depois do seu álbum Face. Lembrando que Face tem certificação Reage de platina. E é isso, né? O Jimin segue sendo incrível. E o Namjoon se tornou o mais jovem artista coreano com mais créditos no Konka, totalizando agora 228 músicas creditadas. Isso se deu depois do seu segundo lançamento do seu álbum, Right Place, Wrong Place. As faixas Around the World in a Day e Interlude foram adicionadas no banco de dados do Konka. E é sobre isso, né? A respeito de escrita e composição, Namjoon sempre será o número 1. Já a revista Forbes entrevistou o diretor Park Jong-sung, o produtor de Are You Sure, que contou algumas curiosidades e bastidores das filmagens do programa do Jungkook e do Jimin. De acordo com o diretor Park Jong-sung, o título foi inspirado por uma pergunta que Jimin fez mais de uma vez. Ele falou: foi graças ao Jimin que continuou perguntando "você tem certeza?" durante as filmagens que o título final do programa veio a ser Are You Sure?, disse Park. O itinerário inclui uma viagem aos Estados Unidos, depois à ilha de Jeju, da Coreia, e depois a Sapporo, lá no Japão. Mas o plano originalmente não abrangia muitos locais do globo. Primeiro, a equipe de produção sugeriu uma viagem aos Estados Unidos porque Jimin e Jungkook nunca tinham estado lá para uma viagem casual. Quando eles decidiram na viagem dos Estados Unidos, eles não tinham planos para o segundo ou terceiro local, ilha de Jeju e Sapporo, disse Park. Eles ficaram tristes pela viagem nos Estados Unidos ter terminado e também queriam fazer algo mais como um presente para os fãs. Com isso em mente, eles propuseram a ideia de continuar a viagem para a ilha de Jeju e Japão. Depois de começar com os Estados Unidos, eles fizeram uma viagem para outros locais em intervalo de 2 a 3 meses. Antes de dar início às viagens, a equipe de produção perguntou a Jimin e Jungkook se havia alguma comida ou atividade que eles queriam experimentar nessas regiões. Ele seguiu contando. A equipe então usou as respostas para criar o itinerário, agindo como guias de viagem para preparar várias opções que os membros do BTS pudessem escolher. É um reality show que reflete totalmente as ideias dos dois membros, disse Park. Ele seguiu dizendo: desde o início, o programa foi desenvolvido em grande parte em colaboração com Jimin e Jungkook, que ativamente compartilharam seus pensamentos sobre os locais e as atividades que eles queriam explorar. Como resultado, Jimin e Jungkook puderam aproveitar um tempo livre bem merecido andando de caiaque e caminhando nos Estados Unidos, mergulhando com snorkel e pescando na ilha de Jeju e esquiando no Japão. Ao visitar os Estados Unidos, eles inicialmente pretendiam aproveitar atividades ao ar livre em algum lugar perto da cidade de Nova York e acabaram em Connecticut. Ele ainda deu mais detalhes. O Park disse: enquanto procurávamos um lugar e 2 horas de Nova York onde Jimin e Jungkook pudessem relaxar na natureza e experimentar diferentes atividades que quisessem, nos deparamos com Connecticut, disse ele. Ele falou: era um local com o qual não estávamos familiarizados no início, mas se encaixava perfeitamente com o que pretendíamos fazer, então fomos para Connecticut como o primeiro destino da nossa viagem. Enquanto o elenco e a equipe tentavam evitar chamar atenção, é difícil ser tão famoso quanto o BTS e não ser reconhecido por alguém. Ocasionalmente, eles eram. No entanto, serem reconhecidos não apresentou problemas, graças aos fãs que respeitosamente mantiveram sua distância. Conseguimos encontrar e filmar principalmente em locais tranquilos, mas ainda estávamos preparados para lidar com qualquer situação que pudesse surgir nesses locais. Felizmente, não chamamos muita atenção durante as filmagens e toda a viagem ocorreu muito bem.
Além disso, os fãs que encontraram os membros nas ruas foram muito atenciosos com Jimin e Jungkook, e devido a isso conseguimos encerrar as filmagens em condições seguras e agradáveis, finalizou ele. E é isso, né? O Park falou a respeito dos detalhes de como surgiu a ideia do reality show entre o Jungkook e o Jimin, como foi a escolha dos lugares, e deixou bem claro que a participação do ARMY em manter esse segredo quando encontravam eles na rua foi realmente exclusiva, foi primordial para que tudo acabasse dando realmente certo. E é isso, né? Muitas pessoas acabam comentando que essa relação entre BTS e ARMY é muito única, porque na maioria das vezes não existe, né? Esse respeito, tipo guardar segredo e assim. Eles falam que somos amigos e é bem legal. E a música Love Me Again do V agora se junta a Like Crazy do Jimin e Seven Fiatilato do Jungkook como as únicas músicas de solistas coreanos do K-pop a ficarem nas paradas por um ano no top global de músicas do Spotify. E parabéns aos caçulas do BTS. E agora vamos falar a respeito de um assunto que tá dando bastante o que falar, não só nas redes sociais, mas também lá nos jornais da TV coreana, ou seja, na Coreia do Sul. Recentemente, alguns jornalistas completamente antiéticos estavam tentando difamar o nome do Yeongin e do ARMY ao fazerem reportagens falsas sobre o Challenge Suga, organizado por antes e haters, sem checagem se essas notícias eram falsas ou verdadeiras. Enfim, eu vou explicar do começo. Tudo começou quando vários antes se reuniram lá no Twitter, abriram uma chamada, que é uma ligação em conjunto, e começaram a falar a respeito do último incidente que aconteceu com o Yeongin. Aquela coisa lá dele bêbado e tá andando de patinete. Só que essas pessoas estavam inventando várias coisas que obviamente não eram verdade. Elas estavam compartilhando fotos de muitas bebidas em carros, dizendo que o Suga estava super bêbado e que ele tinha sido irresponsável de propósito e que tinha machucado pessoas e assim por diante. Obviamente essa ligação acabou atraindo muita gente acabou ouvindo isso e também jornalistas. Eles só ouviram, tiveram como verdade, não foram nem checar se era realmente de fato aquilo que estava acontecendo e divulgaram nas redes sociais e até mesmo na TV sul-coreana. Obviamente, quando o ARMY ficou sabendo disso, foram pra cima, né? O ARMY é super protetor, começaram a mandar e-mail pra Big Hit com os jornalistas que estavam envolvidos e com as pessoas que estavam envolvidas e que começaram todo esse bafafá. E assim que eles começaram a perceber que a coisa estava tomando proporções muito maiores do que eles imaginavam, foram lá e fizeram o óbvio, né? Tentaram apagar, mas o ARMY tira print, o ARMY grava e não tem pra onde correr. Depois de tanta treta e disse-me-disse, finalmente as imagens do Suga foram reveladas pela TV Chosun, que é um jornal super famosinho lá da Coreia. Pelas imagens de segurança, dá pra ver que em momento algum Yeongin tá em velocidade alta. Ele também não causou nenhum acidente e as filmagens mostram claramente que ele tá em velocidade super ok, tá super lento na verdade. E ele também tá andando pela faixa que é que ele tem que andar, né? Porque ele tava de patinete. Ou seja, ele estava na faixa correta, longe dos carros e da pista, ele usava proteção como capacete e ele andou apenas 500 metros. Ou seja, ele caiu em frente à própria casa dele, foi porque ele deu tipo uma curva, tipo uma esquininha, aí ele acabou caindo e se levantou logo em seguida. Realmente, uma confusão sem sentido. Os antes, como de costume, sendo super sensacionalistas, porque eles não podem perder uma chance de tentar derrubar o BTS, né? E como eles viram o Yeongin metido nesse escândalo desnecessário, acabaram tentando fazer uma coisa ser quando na verdade não era. E esses repórteres antiéticos acabaram embarcando e se dando mal. No mais, tudo já foi resolvido, o Yeongin não machucou ninguém, ele não se machucou, ele pediu desculpas, reconheceu o erro e tá tudo certo, né? Os antes só podem chorar e continuar ouvindo o BTS no off, porque a gente sabe que todo anti do BTS ouve BTS. E mudando um pouquinho de assunto, o documentário do Jungkook, I'm Still, está atualmente sob análise de acordo com o site da Korea Media Hate Board. Essa Korea Media é uma organização pública que classifica vídeos e filmes, e uma classificação baseada na idade e recomenda apresentações domésticas de artistas estrangeiros. Ou seja, por meio desse sistema de classificação, o Korea Media fornece aos espectadores domésticos informações precisas para a classificação e para a proteção das crianças sobre materiais prejudiciais e inadequados.
É basicamente o que acontece aqui na TV brasileira. Quando a gente vai assistir uma novela, um filme, assim por diante, aparece no canto da TV classificação 16 anos, 14 anos, ou quando todo mundo pode assistir, aparece um Lzinho e o verde dizendo que é livre para todos os públicos. É basicamente esse trabalho que eles estão fazendo com o documentário do Jungkook, que até então a gente não sabe data, não sabe sobre o que vai ser direito, enfim, é um mistério. Mas vamos seguir aguardando. E por último, mas não menos importante, o Jin será a capa de setembro da Bazar Coreia em campanha com a Gucci. Lembrando que o Jin foi anunciado recentemente como embaixador da Gucci, né? Então nada mais do que óbvio ele estampar alguma capa usando todas as roupas, sapatos da marca para assim divulgar e dar lucro para a marca, né? E essas foram as últimas notícias. O que tá mais pegando no momento é essa perseguição mesmo com o Yoongi, né? Tentaram derrubar o querido, dizendo que ele tava manchando a imagem do BTS, que ele tinha que ser expulso do BTS, blá blá blá. Mas isso não é coisa de ARMY, não é coisa de ARMY. ARMY foi lá, procurou provas, buscou, né? E acabou provando que na verdade tá tudo certo. O Yoongi já pediu desculpas e é isso. Pra quem quiser ver o vídeo do Yoongi andando de patinete quando ele tava voltando bêbado pra casa, eu vou postar lá no Instagram do canal, tá? BTS Comenta. Eu posto lá as coisas dos meninos que não dá pra postar aqui no YouTube. Enfim, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Bye, bye!